Eu sou o Luiz Stefani e estou na quadra com o Silvio Bastos. Bom, hoje uma presença super especial aqui comigo. Uma menina que eu acabei não tendo muito contato, provavelmente porque ela foi muito cedo dos Estados Unidos, mas eu acho que tem o pouco que a gente se viu, se encontrou e falou, eu já deu para perceber que ela é uma menina especial. E hoje comigo, aqui na quadra, Luiz Stefani. Prazer, bem-vinda. E espero que a gente aproveite esse tempo aqui para contar um pouquinho das suas histórias. Obrigada, Silvio. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você e conversar um pouco mais. Como você falou, a gente não se conhece tanto ainda, mas realmente adoro os seus papos, então muito feliz de fazer parte aqui hoje. Bom, Luiz, a primeira pergunta é sempre a mesma, né? Como é que surge o tênis na sua vida? Como é que começa? Como é que aparece uma raquete de tênis na sua mão? Para mim, o tênis surgiu quando eu tinha 10, 11 anos de idade, talvez um pouco mais tarde do que a norma dos tenistas que eu conheço. Mas eu sempre estive no esporte. Desde pequena eu jogava futsal, joguei basquete, vôlei na escola, taekwondo, natação. Fiz um pouco de tudo, totalmente. Porque é uma teoria que quando você não especifica muito cedo, você diversificando, você vai para vários lados, você acaba treinando várias funções. Você acaba se conhecendo fisicamente. Exato. E assim como atleta, você precisa ser muito completa para o tênis. Acho que tênis é um esporte que você precisa de tudo. Coordenação, agilidade, força, potência. E fazendo outros esportes, você aprende também os valores dos outros esportes e desenvolve características diferentes. E eu tenho um irmão mais velho, o Arthur, que também é uma grande parte da minha vida, da minha carreira, mas que a gente competia desde pequeno. Então meus pais sempre colocaram a gente para fazer esportes e a gente sempre gostou. E a gente competindo em casa o tempo todo, competindo na escola, em todos os lugares, cresceu certa vontade de jogar, assim, de sempre estar querendo competir. A gente jogava até xadrez e competia muito. E aí eu comecei no tênis que todos os verões, das férias do final do ano, a gente ia pra praia no apartamento dos meus avós, no Guarujá, e a gente ia surfar, jogar frescobol e brincar assim. E minha mãe não conseguia jogar muito bem frescobol com a gente tinha 10 anos de idade, e ela falou assim, como assim? Não consigo jogar com as crianças, tem 2 pitocos assim, ela não mandava bem. Aí ela voltou para São Paulo e falou, vou me inscrever numa aula de tênis, quero melhorar minha coordenação, jogar esporte com raquete. E ela começou nessa aula. E ela curtiu muito jogar tênis. E ela falou, vou colocar as crianças para fazer tênis também. E assim começou. A gente começou uma vez por semana. Você pegou uma carona dela. Ela curtiu muito, logo de cara, e pra gente foi igual. Então meus pais não são esportistas, são esportistas amadores, igual eu falei, eles amam o esporte. E o tênis foi assim, paixão à primeira vista para toda a família. Então foi tudo um aprendizado desde o começo. E eu acho que, pelo que você está falando, ela percebeu talvez uma dificuldade que ela tenha tido por não ter feito esporte nova e incentivou vocês a fazerem muito cedo, para poder fazer de vocês diferente um pouquinho do que a infância que ela teve, né? Mas ela fez esporte. Fez? Ela fez. Era então ela só não entendeu o tênis, né? Acho que foi a dificuldade com a raquete. Então ela fez ginástica, ela fazia kitesurf, ela fazia um monte de coisa. Eu não vi, a dificuldade com a bola ali que ela manda bem. Não teve muita intimidade com a bola. Sim, ela é super, assim, ela é atlética. Mas no tênis, por alguma razão, ela tinha dificuldade. Agora ela já joga direitinho, joga bem. Não, que bom, né, que ela teve dificuldade, né? Porque aí ela foi buscar a solução e aí tudo isso veio fazer com que vocês jogassem, né? E aí você começa e... Como é que começa quando sai daquela escolinha de uma vez por semana para competição, jogar de repente só em São Paulo, depois brasileiro, juvenil? Como é que é esse caminho? Então, na minha carreira, quando eu olho para trás, foi tudo uma escadinha. Primeiro foi gostar de jogar, gostar de competir, gostar de treinar, se apaixonar pelo esporte, logo de cara, como eu falei. Era uma vez por semana, uma aula em grupo, a gente jogava vários jogos e brincava e talvez levava jeito, assim, logo de cara mandava bem porque jogava os outros esportes. Então, esportes para mim sempre tive talvez uma naturalidade para fazer. E aí, com o tempo, eu falei, mãe, quero jogar mais tênis. Aí a gente começou a fazer 2 vezes por semana, depois 3, aí depois não tinha mais tempo para fazer os outros esportes ou outras coisas, a gente tinha que decidir. E eu acho que ali dos 12 aos 13, do 11 para 12 foi quando eu realmente defini, assim, não quero mais fazer taekwondo para eu ter mais tempo para tênis, não quero fazer futsal para ter mais tempo para tênis. E aí a gente foi meio que tirando o que pegava menos, porque eu gostava de fazer tudo, para jogar tênis. Meio que eliminando os excessos e priorizando a paixão. E no Natal, a gente ganhou uma cartinha, que foi um presente surpresa, da Federação Paulista de Tênis. Meus pais fizeram a inscrição para mim e para o meu irmão. E eu lembro que eu me emocionei naquele dia, foi um dos presentes mais legais que eu ganhei, porque na hora era assim, caraca,
Tipo, a gente vai jogar um torneio, competir. Virou coisa séria. Sim, aí pra mim foi um passo grande naquela época. Então a gente começou a jogar torneio todos os fins de semana. Aí foi assim, a família inteira se entregou, os pais levavam a gente pra jogar torneio. Fim de semana não era mais passear com a família, fazer não sei o que, era todo mundo junto pro torneio. Então é uma fase diferente, foi um sacrifício, uma entrega da família inteira e aprendizado, porque a gente não sabia como era. Meus pais estavam lá torcendo, eu tava adorando jogar, então só curtia. E aí você via uns pais muito assim, firmes, cobrando muito. Aplaudindo a dupla falta da outra menina. E aí a gente era muito mais tranquilo, assim, tipo, tava lá porque tava curtindo, porque chegou e assim, pô, legal, sabe? Então, esse foi o primeiro começo, em contato com a competição e realmente com os paulistas. E aí eu fui melhorando, daqui a pouco comecei a jogar brasileiros, também não era a melhor da minha idade, talvez pelo estilo de jogo, tipo, tentava passar um monte de bola na quadra. Quem eram as meninas ali que você, quando começa a viajar e jogar brasileiro? A minha idade é a Júlia Gomide, que sou muito amiga até hoje, a Letícia Vidal, jogava muitos tênis. Elas eram as mais próximas, Sofia Show também, que agora está no beach tênis. Mas assim, acho que elas eram as mais próximas que a gente jogava. E eu treinava com a Stephanie Santos também. E a gente competia junto. Ela era canhota, eu acho que isso também me ajudou muito, porque eu sempre joguei com canhota desde pequena, então quando eu jogava nos torneios com a destra, era o mais comum. Mas aí eu tinha vantagem de sempre treinar com canhotas. Então eu sempre adorei jogar com canhotas, ou até parceira de duplas, eu adoro canhotas. Então acho que isso também ajudou no meu desenvolvimento. Sem te interrompendo, você jogando com uma canhota na dupla, você prefere ficar de que lado? Depende da canhota, mas eu deixo meio... Varia de acordo eu jogaria back para deixar os voleios no meio. Mas eu acho que depende da dupla, realmente. Mas eu acho que meio forehand. E se você puder escolher para você, esquece a sua parceira, você, Luísa. Forehand, jogo do side. Mas eu acho que é costume. Eu quero voltar... Eu estou aberta a voltar a jogar no edge, tipo, mas já faz 2 anos que não. Você não tem ali, tipo, ali não. Não. Se a parceira não quiser ali, eu prefiro tocar a parceira. Também eu acho que nessa fase que eu tô, faz uns 2 anos que eu tô com uma parceira meio consistente. Então eu joguei muito tempo com a Hayley, 1 ano e meio, e com a Gabi também mantive o mesmo lado, porque era o lado mais óbvio pra gente jogar juntas. E fui acostumando e fui melhorando muito nesse lado. Porque querendo ou não, você faz só aquilo, sim, claro. Você desenvolve e melhora muito. Mas assim, se eu for pro outro lado, eu joguei um set ano passado no Edge. E aí foi um pouco estranho de ajustar. Mas eu acho que com o tempo... Tem armas no meu jogo que eu consigo usar daquele lado também. Só que é uma questão de, acho que é uma questão de tempo e ajuste. Voltando ali, você é do juvenil, brasileiros, e aí em um determinado momento vocês decidem ir embora do Brasil. Como é que foi essa decisão? Por que ela surgiu? Muita conversa? Como é que foi? Acho que dos 13 para 14 anos a gente começou a melhorar no tênis. Eu queria mais, a gente começou já a sonhar a ser profissional, a querer fazer isso da vida. E meus pais notaram que em São Paulo, o estilo de vida estava ficando muito caro, tipo, poder jogar, ter tempo para fazer tudo, conciliar estudos e tênis, que era uma coisa que eles sempre enfatizaram muito, reforçaram a importância do estudo, ir para a escola e não fazer escola online e tal. E sempre fazia parte do processo. E acho que, assim, isso eu não sabia na época, mas muita gente falava para ele, dá uma chance para ela, acho que ela tem futuro, tipo, vai buscar oportunidades e tal. E a gente buscou algumas oportunidades no Brasil e acabou que na época não fomos muito aceitos ou não era a hora para ser, não era do jeito que era para ser, e a gente buscou opções aqui e opções lá. E aí meus pais conversaram com a gente, teve uma conversa em família, com 13, 14 anos de mal, a gente não sabe nada, mais ou menos. Não, mas legal vocês terem participado do processo. Exato, e eles falaram assim, a gente está pensando com essas opções, o que vocês acham da gente mudar para os Estados Unidos? E aí meu pai e minha mãe ralaram muito para descobrir como seria essa mudança, tanto na questão de para onde ir, deixar tudo para trás, deixar família, amigos, apartamento, tudo assim, realmente largar a vida e ir lá por 1 ano fazer um teste e pegar essa experiência fora, pro tênis e também para os estudos. Acho que essa foi o ideal deles, assim, a gente vai para lá, dá um início de carreira para as crianças, para eles irem pro tênis universitário depois, conseguir bolsa e aí a gente vai se virando. Só que eu acho que quando a gente foi para lá, todo mundo se encantou com o que a gente encontrou. Então foi uma mudança drástica. E vocês foram eu falava inglês para Tampa Saddlebrook. A academia que eu treino até hoje é a minha base. Então a escolha daquele momento lá atrás ficou como definitiva. Acho que a gente foi com um teste, como 1 ano. Vamos ficar 1 ano aqui, 2. E acabou que a gente gostou, e aí foi melhorando, foi
foi se mantendo e as coisas foram fluindo. Os pais tinham um trabalho que eles conseguiam fazer remotamente por causa de visto, essas coisas. Futuramente meu pai fez um MBA por lá também. Então, assim, foi meio que uma decisão grande, que tinha uma boa estrutura, mas que ao longo do tempo foi adaptação, assim, foi fazendo escolhas, foi escolhendo se ia ficar lá ou não. E acho que foi tudo muito natural para todo mundo, por mais que a gente não falava inglês e nada. E ali, quando vocês decidem ir, o college já era uma... Para ele, sim. Para a gente, não. Para mim e para o meu irmão, acho que eu nem cogitava. Você nem pensava? Assim. Só queria ir profissional. Mas você chega lá, acho que com 17, 18 anos foi quando você começa a escutar mais. Eu acho que o ambiente lá, né, ele te leva, ele te envolve e ele te direciona, né? Tipo, não tem outra opção, né? Você vive aqui, você vai ali, você joga um UST aqui e ali e é isso, né? A opção é essa, o caminho é esse, não tem muito um plano, uma segunda opção, né? E a estrutura é totalmente diferente. Aqui, por mais que fosse mais ou menos fácil, você tem que pegar o carro, ir até onde meus pais trabalham. E aí, assim, você tem toda a questão de logística em São Paulo, cidade grande também, que não é tão fácil. A gente sabe como é, não é fácil. A gente dirige muito tempo, a não ser que você more perto do clube ou perto da escola, que aí dá para fazer tudo muito viável. Mas lá era assim, era casa, academia, escola. Casa, tênis, escola. Então eu tinha de bike e fazia tudo. Não precisava nem levar vocês. Vocês faziam sozinhas e é tudo muito seguro, tudo muito prático. Exato. Nessa sequência aí, você passa por esse período final do juvenil e aí college. Como é que foi? Tua experiência, tua vida, jogar? Primeiro eu joguei os 4 grandes slams, foi a minha meta no juvenil. Eu vim para a gira da América do Sul, consegui meus pontos aqui, a gente optou por esse caminho. E aí, acho que na época da faculdade, que foi no início de final de 2014 para 2015, eu já comecei a receber um monte de proposta das faculdades, dos técnicos. Pelo seu ranking TF? Pelo meu ranking TF. Eu já estava 24, top 30, talvez cheguei até o top 10. Mas eu acho que nessa época foi realmente quando muita gente começou a entrar em contato, assistir Orange Ball, Ed Herren, esses torneios grandes estavam muito lá. E aí você começa a conversar com os outros atletas que já foram, tem técnicos falando assim, ó, tipo, vale a pena você ir, tem uns que falam assim, não, Lu, vai profissional. Então tinha essa guerra no meu caminho também, tipo, vou ou não vou, e eu queria sempre profissional. E meus pais estavam muito mais alinhados com o tênis universitário. E eu acho que um é por causa da oportunidade de ter uma bolsa, na época eu podia ter uma bolsa vitalícia, então eu vou com um contrato 100%, posso jogar só um ano e trancar a faculdade e voltar no futuro, que essa foi o fator convencedor para eu ir para o universitário. De tipo, eu não tenho nada a perder. Exato. Você vai gastar, na verdade foi ganhar, né? Mas 9 meses jogando tênis universitário, competindo, técnico em quadra, dá uma pausa financeira, que foi importante isso também, porque querendo ou não, na época no juvenil também, meus pais que bancavam financeiramente e tudo. Então é pesado fazer isso e sem garantia, é muito pesado. Então, assim, agora eu vejo muito mais o valor de também ter ido para o universitário para realmente dar essa estrutura tanto financeira para acalmar e deixar os pais ficarem mais tranquilos, respirar e depois se virar depois. Mas assim, desenvolver mentalmente, desenvolver fisicamente, desenvolver como pessoa, crescer. De 18 para 22 é uma fase que também está crescendo muito. Então acho que essa parte do tênis universitário foi muito mais uma questão de eu não fui tão bem na Austrália como eu gostaria, tanto em simples quanto em duplas. E aí eu comecei a, falar assim, dar uma chance mais. Mas foi muito mais por um pouco de pressão dos meus pais, de falar assim, ó, a gente brinca que é por livre... Espontânea pressão. Livre pressão, livre pura... Espontânea pressão. Obrigação. Mas, assim, no final foi a minha decisão para onde ir, eu fui visitar. E quando eu fui visitar, eu realmente peguei o gosto, assim, caraca, isso é legal mesmo. É legal estar aqui dentro. Todo mundo fala bem, não é por uma razão. Obviamente tem gente que não tem uma experiência super positiva, mas nas opções que eu tinha também foi incrível. E aí no final foi muito estressante também. Quando eu decidi que eu ia, era assim, para onde eu vou? Você está decidindo é uma decisão muito grande, assim, onde eu vou passar os próximos 4 anos da minha vida. Você é muito nova para uma decisão muito grande. Exato. E aí eu fui por esse lado. Eu tava acho que eu terminei 14 do mundo. Então, assim, eu tava com um ranking TF bom. Você fala assim, não, pode ir jogar profissional. Eu também tenho certeza que eu podia ter ido jogar profissional, mas olhando para trás, com certeza a melhor decisão que eu fiz foi ir para o universitário. Tem um ponto aqui que eu acho que
não existe certo nem errado, mas você quando foi para o college, você foi para o college porque era o melhor para fazer naquele momento, Exato. mas você tinha aquilo como um caminho para você querer aonde chegar, que era o que você queria antes. Então, eu acho não, tenho certeza, porque senão não teria dado certo. Mas você foi para lá com a mentalidade de que aquilo ali era parte do processo para chegar onde você queria. E você, provavelmente, você não se desvirtuou no college, que acontece com muita gente. Porque acontece muita coisa no período do college. Acontece, enfim, várias oportunidades de muita coisa fora da quadra, né? Muita coisa acontece. E é muito legal, né? Porque vocês têm uma idade que tudo é muito legal. E você acaba, né, sendo puxado para cá, porque tem uma amiga que leva ali, tem um amigo que puxa para cá, e você seguramente não foi conduzida nem levada. Você deve ter sido muito firme e segura, você tinha uma meta com um objetivo lá na frente. Mas é difícil, imagino que tenha sido. Sim, perfeito. Você não podia ter explicado melhor. Eu acho que eu fui com a intenção de voltar profissional e eu sabia que não era assim ou um ou outro. Eu fui com a mentalidade, na verdade eu fui com a mentalidade de vou passar um ano e vou virar profissional. Vou segurar essa bolsa, vou aprender, vou curtir, gostei do time. E assim, minha experiência foi tão boa que eu falei, não quero ir embora. Tipo, eu tava com o coração partido, assim, de pensar que eu ia querer. E aí no meio do ano eu falei assim, eu não vou. Aí, tipo, sempre ali, maio, no final do ano, eu tava nesse estresse, assim, tipo, e agora, será que eu quero ir? Será que eu não quero ir? E aí eu ficava nessa dúvida de novo. Mas essa dúvida era porque você achava que não estava pronta para jogar WTA ou porque estava tão bom de ficar ali? Estava tão bom de ficar ali. Eu tive um ano, meu primeiro ano foi excelente, tanto dentro quanto fora das quadras. Na questão de amizades, questão de time, questão de técnico, melhora e tudo. E assim, eu era novata também. No segundo ano, eu entrei como favorita. Como assim, todo mundo quer vir para ganhar. E todo mundo já te conhecia, né? Então, todo mundo já sabia quem era você. Exato. E por um lado, foi uma baita experiência na questão de chegar como novata e depois jogar com toda a pressão. Simples, dupla, pelo time. Definir jogos. Teve alguns jogos que eu defini o jogo final. Que você ganha, você é herói, você perde, o time inteiro está devastado. Então, assim, essa pressão, esse gosto, essa energia. Esse segundo ano foi importante, então. Porque foi muito, ali você era aquela difícil. que ninguém sabia quem era a Luiz. Obviamente sabia, porque hoje você tem internet e é mais fácil você ter. Sim. Mas no segundo, todo mundo já te marcou. Todo mundo já. O coach do ano anterior já sabe, não, a esquerda dela. Tinha e aí alvo, você ir lá e corresponder, tanto do teu coach, achando e querendo que você ganhe, quanto do seu time, como também do outro lado, né? Os treinadores já sabem, não, a Luísa saca bem, o saque aberto dela no 30-15 é diferente. Né? Então é difícil você ir lá e manter, né? Tipo, fazer o que esperam que você faça. Exato, foi bem isso. Então eu peguei um pouco dos dois cenários. E aí eu decidi sair, eu tranquei, né, um semestre com a intenção de jogar totalmente profissional e acabei me perdendo um pouco ali. Eu senti muita falta da estrutura que eu tinha na faculdade de perder no circuito e aí não ter o time depois para juntar. Ou você perder e aí não ganhar financeiramente, sentir que você está sempre ali lutando e tal. Então aí eu voltei ainda mais um semestre para jogar. Achei que a gente ia ter um time muito bom para me respirar. Foi meio que assim, entendi mais ou menos qual é o profissional. Tipo, é assim. Também tive alguns problemas de visto, não pude voltar para minha base nos Estados Unidos. Aí eu acabei indo para a Espanha, para a Europa, jogar por lá. E também tudo isso foi parte do processo de aprendizado. Então não é que foi tudo assim linear. Obviamente foram decisões aqui, decisão ali. Uma coisa não deu certo, fui para outra. E aí aos poucos foi tudo se encaixando até que saí. Bom, Luísa, cara, você eu vou fazer lista aqui de elogio porque senão a gente vai perder tempo. O papo é ótimo, mas a gente tem o tempo, a gente encerra e volta na semana que vem conversando com você. Tá? Obrigado mais uma vez por você estar aqui, disponibilizando o tempo. E para vocês que estão acompanhando, curtindo, espero que vocês gostem de conhecer um pouquinho melhor a Luísa Stefani. Semana que vem a gente volta ainda com ela na parte 2. Valeu, obrigado, tchau, tchau.